O caso analisado descreve a história de Gabriela e Carla e contempla as dificuldades enfrentadas por um casal homoafetivo não só em relação à vida pessoal, como também profissional. O caso obteve grande repercussão por se apresentar como um dos primeiros como esse no Brasil, onde as leis trabalhistas e as práticas de gestão de pessoas não contemplam casos como os delas. A Global CT, empresa do setor bancário com mais de 200 anos de existência e uma das líderes do mercado global, sempre tratou timidamente esse pilar de diversidade. E por se apresentar como uma grande multinacional, sentiu a necessidade de promover a diversidade como um pilar estratégico global. Não somente para a Global CT Brasil, como também para as demais filiais no mundo, cada qual atendendo às realidades específicas de seu país. Essa mudança de cenário possibilitou uma evolução para a companhia, que antes encaravam esses casos como uma obrigação legal de difícil cumprimento e pouco envolvimento dos gestores da área de recursos humanos e demais áreas. A partir dessa mudança de mentalidade, foram inseridos diversos programas que abraçavam o pilar diversidade. Em 2012, o mercado financeiro passou por profundas transformações regulatórias, e essas mudanças de valorização de talento e diversidade que vinham sendo implementadas desde 2007 ganharam um peso estratégico e passaram a ser considerados fortemente uma fonte de vantagem competitiva. Em 2011, as histórias da Global CT, Carla e Gabriela, se cruzam. Carla acabara de ser contratada pela empresa ocupando o cargo de analista de tecnologia da informação, mesmo andar de Gabriela. Ao final do mesmo ano, iniciaram um relacionamento e no ano seguinte começaram uma busca por processos de fertilização para se tornarem mães. Com a evolução do processo de maternidade, começaram a estudar a possibilidade de uma licença de maternidade dupla. Desde o início, a Global CT Brasil se mostrou bastante preocupada com o caso, mas por não existir nenhum caso semelhante na história da companhia, a área de RH não sabia exatamente como lidar com um caso como esse. A empresa, então, buscou a ajuda de especialistas na área de diversidade, que contrataram diferentes empresas de grande porte a fim de buscar casos similares que ajudassem a nortear a tomada de decisões. As respostas obtidas encaminharam o caso para o cumprimento da lei, que permite 120 dias de licença para a mãe e 5 para o pai. Porém, apesar de preocupados com o tratamento legal, já haviam criado uma consciência de inclusão dentro da empresa. O caso da Global CT Brasil não é um caso excludente. O Brasil desde sempre foi um país muito diversificado, porém, essa diversidade sempre foi colocada às sombras do que diziam ser o tradicional. Hoje em dia, isso vem se diluindo e as pessoas vêm cada vez mais sentindo mais liberdade para serem elas mesmas. O caso da Gabriela e da Carla exemplifica o quanto o Brasil está cada vez mais diversificado e o quanto se impacta não só a vida pessoal das pessoas, como também a vida profissional. A gestão de pessoas, portanto, vem cada vez mais se modificando e se adaptando para que essas questões de diversidade sirvam para melhorar o funcionamento das empresas. Com a nova gestão de pessoas, os indivíduos deixam de ser vistos como meros executores de tarefas e passam a ganhar mais valor, contribuindo não apenas com resultados, mas também com novas habilidades, conhecimentos e competências. Ou seja, as pessoas passam a ser o elemento-chave para uma organização com sucesso. Tomando isso como base, é importante saber que a diversidade produz demandas particulares que requerem tratamentos diferenciados, como é o caso da história de Gabriela e Carla. Antes, um caso como esse seria tratado pela GP de forma rápida, em que o pedido de dupla licença maternidade provavelmente não seria concedido. Porém, com a nova GP, essa história ganha outro peso, podendo se considerar até como uma fonte de vantagem competitiva. Vantagem, pois, uma vez que a empresa quebra o paradigma e se torna cada vez mais diversificada, ela se torna mais apta para atender o maior número de clientes, já que a chance de entendê-los é muito maior. O VUCA é um conceito que pode soar como novo, mas sempre existiu. Ele representa algo que as organizações vivem há décadas e, à medida que a tecnologia avança e as exigências do consumidor e do mercado se tornam mais específicas, aumenta mais ainda. Basicamente, VUCA tem alguns significados de acordo com a sua letra. O V é de volatilidade, que trata do volume e da agilidade com que as mudanças ocorrem no dia de hoje, exemplo, a tecnologia. O U é de uncertain, que significa incerteza, que se trata da incapacidade de prever o futuro, baseados em resultados passados, por tudo estar muito rápido. O C é de complexidade. Essa característica mostra que existem diversos fatores internos e externos que podem afetar o negócio e que, por isso, muitas vezes ficam fora do controle do gestor. E o A é de ambiguidade, que se refere à falta de clareza, o que dificulta a capacidade de encontrar a relação entre causa e efeito ao analisar um acontecimento. Traduz muito bem os desafios enfrentados pelas empresas hoje em dia, especialmente na era digital, com o surgimento de tecnologias disruptivas e novos modelos de gestão. Como o sociólogo Simon Bauman costuma dizer, o tempo em que vivemos nada permanece no mesmo lugar por muito tempo, tudo é fluido e volátil.
O principal efeito do mundo VUCA nas organizações é exatamente essa dificuldade de se planejar diante das constantes mudanças do cenário. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Carla e Gabriela, no caso mencionado, no qual a organização teve que agir de forma rápida e completamente inovadora para encontrar uma solução. Quando falamos de diversidade, cada pessoa de diferentes comunidades, culturas, idades e orientação sexual tem experiências únicas e diferentes. Assim, quando somadas em um ambiente diverso, criam-se um espaço mais propício ao crescimento. Com isso, em um estudo feito pelo BCG, aponta que empresas que investem em diversidade, especialmente em liderança, têm um retorno em receita 19% maior devido à inovação. Isso comparando a empresas que não utilizam a mesma estratégia. Formas diferentes de enxergar o mundo trazem novas maneiras de solucionar problemas, reduzir custos e novas formas de fazer negócios. E com essa ambiguidade, podemos provar que ter pessoas diferentes tem o seu benefício para a empresa. Tendo isso em mente, temos que entender o valor da diversidade e da inclusão, preparando lideranças e também incentivar uma cultura que tenha o respeito como um dos principais valores. Todos têm que se sentir confortáveis para serem produtivos, mas também quando as pessoas são expostas a situações e condições diferentes, tendem a criar um ambiente propício para a abertura e inovação. Novos hábitos são adquiridos com a exposição a novas culturas e do conforto de ideias surgem os melhores projetos e soluções. A diversidade na organização é fundamental hoje em dia. A resolução de um problema complexo para um pode ser problema simples para o outro. Sendo assim, para resolvermos essa questão global CT Brasil, em um contexto de VUCA, a organização precisa agir de forma eficiente, precisa tomar a decisão de forma rápida e que vá com as premissas de diversidade da empresa. A empresa deve utilizar as políticas internas para que não perpetuam culturas e comportamentos ultrapassados e negativos, se preocupando com a imagem que vão transmitir à sociedade. E foi exatamente isso que a Global CT Brasil fez. A mesma teve que tomar uma decisão rápida, visando que a empresa está formada por novas pessoas e os costumes mudaram, e que nisso ela precisa se importar com sua imagem em diante ao pilar da diversidade. Na medida em que se determina a diversidade como um pilar estratégico global, a Global CT Brasil precisa dar ênfase no suporte à diversidade. E com isso em vista, a recomendação que nós temos para solucionar esse caso é de uma dupla licença onde ambas as mães vão ter 160 dias para dividirem entre si e como quiserem.